Convidamos também a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que representa o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Fernando Antônio Torres Garcia, a excelentíssima doutora Gilda Cerqueira Alves Barbosa Amaral Diodati. Convidamos também a promotora de justiça e coordenadora da área da infância e juventude do Centro de Apoio Operacional, Civil e Tutela Coletiva, representante do Ministério Público de São Paulo, excelentíssima doutora Elisa de Devetes Camuso. Convidamos também, representando o Dr. Leonardo Sica, presidente da OAB São Paulo, o excelentíssimo Dr. Solano de Camargo. Convidamos também o jurista Dr. Luciano Santoro. Convidamos também para compor a mesa o embaixador e presidente do Ministério da Cidadania do Marco da Criança e do Adolescente, Dr. Evandro Dalmolin. Em nome das instituições profissionais que apoiam e atuam na frente parlamentar, convidamos a jornalista investigativa e especialista em crimes digitais, Carla Albuquerque. Convidamos também o sempre deputado estadual, Padre Afonso Lobato. Convido a todos para ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro.
do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria Amada, tua canta, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tentas estrelado, e diga o verde muro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te amora a própria morte, terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Gostaríamos de reconhecer a presença de algumas autoridades. Vice-prefeito de Elias Fausto, Adriano Luco. Prefeito de Torrinha, Rodolfo Busato. Prefeito de Ariranha, Dedé Trovó. Prefeito de Santa Adélia, Ciro. Vice-prefeito de Iracemápolis, Chicão Rossetti. Vereador de Jaú, Tito Coló. Vereador de Jaú, Campos, Márcio Campos. Vereador de Guariba, Roberto Luiz Oliveira. Vereadora de Itupeva, Ju Albuquerque. Vereador de Cândido Rodrigues, Luiz Carlos Bertin. Vereador de Cândido Rodrigues, vereadora Cristina Messias Piquete. Vereador de Cândido Rodrigues, Bruno Baesso. Vice-prefeita de Colômbia, Heloísa Prado. Vereador de Cândido Rodrigues, Lucas Henrique Cupim. Vereador de Cândido Rodrigues, Carlos Eduardo Oliveira. Presidente da Câmara da cidade de Três Fronteiras, vereador Washington. Vereador de Santa Clara do Oeste, representando o presidente da Câmara, Donizete Alves. Presidente da Câmara de Itápolis, David Donatello. Vereador de Pauçu, Vinícius Pedrassi. Vereador de Bom Jesus dos Perdões, Reginaldo Dias. Vereador de Colômbia, Roberto José Júnior. Vereador de Torrinha, Eris Paes Júnior. Vereadora de Torrinha, Jaqueline Brandão. Vereador de Iracemápolis, Vitor Michel. Secretária Municipal de Educação do município de Rancharia, Tânia Cristina. Secretário Municipal de Assistência Social, Cidadania de Rancharia, Fabiana. Diretor-geral da Câmara de Itápolis, Flávio Bozelli. Diretora de Educação de Ariranha, Isildinha. E também a diretora de Assistência Social de Ariranha, Fabiana. Daniel Lucena, secretário de Desenvolvimento Social, representando o prefeito de Santa Isabel, Dr. Carlos. Regina Reis, representando o deputado estadual Enio Tato. Temos algumas pessoas que estão para chegar, mas estão presas no trânsito. Nós vamos reconhecer a presença assim que chegarem, tá? Passo a palavra para abertura e saudação a todos, para o nosso coordenador da Frente Parlamentar, deputado estadual Rafa Zimbaldi. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, declaro então aberta nossa Frente Parlamentar. Momento importante. Quero já agradecer a presença de cada um de vocês, todos que saíram das suas cidades, aqui os nossos prefeitos, lideranças, vereadores, secretários, assessores, secretários de Educação, de Segurança, de Assistência Social.
agradecer de maneira muito especial aqui. Não seguirei a ordem aqui, já pedindo escusas aqui aos nossos membros aqui, mas agradecer aqui de maneira especial a Carla, que está aqui conosco, a doutora Gilda, doutora Elisa também aqui presente, doutor Solano, o doutor Evandro Dalmolin, esqueci alguém? Padre Afonso, nosso sempre deputado, está aqui conosco. Doutor Santoro, do Luciano Santoro, que está aqui conosco. Bom, já vou iniciar aqui a nossa frente parlamentar, quebrando o protocolo aqui, se todos me permitem, né? Chamar um vídeo aqui de apresentação para vocês, falando um pouquinho da nossa atuação, e aí depois eu faço a minha fala. Então, pode ser o Gustavo que vai liberar aí o vídeo? Então, por favor. Aceito. Adoçante, fazendo favor. Não, estou na área de proteção de dados e inteligência artificial. Silêncio. Não é profissão, cara. Vem. Obrigado. Os casos que não são graves. Eu acho também muito importante. Tá difícil aí? Pessoal, só para já iniciando, esse é um vídeo do ataque da escola de Sapopemba. Então, conseguiu aí, Gustavo? Não tem áudio? Foi pelo WhatsApp. Durante a troca Bom, gente, eu vou pedir aqui para a Carla nos ajudar aqui. Então, a Carla já vai fazer uma explicação aqui. Bom, gente, o vídeo não tem áudio e esse vídeo foi uma captura de tela. E essa captura de tela ela foi conseguida através da colaboração de várias pessoas que hoje têm ajudado, né, na busca desses rastros digitais dessas pessoas que estão cometendo crimes gravíssimos. O que vocês estão vendo ali é o planejamento que um grupo de pessoas, dentro de uma plataforma que se chama Discord, dentro de um servidor de nome... ali a gente tinha a The Country, né, que eles chamavam... desculpa, não é a The Country, é a The Keys Puro Massacre. Esse era o nome do servidor. E esse servidor, dentro dele, nós tivemos acesso a todo o planejamento que foi feito, infelizmente, para um ataque a uma escola estadual aqui de São Paulo, a escola de Sapopemba, que acabou vitimando uma menina, uma adolescente de 17 anos. Esse rapaz que cometeu o crime, ele foi radicalizado num breve período de tempo. Esse tempo se deu ali de agosto até o final de outubro. Ele foi preparado para cometer um ataque a uma escola. E um crime gravíssimo. A gente perde aí uma menina linda. Nós temos aqui a família da Giovana. Mas por que esse vídeo é importante? Porque esse vídeo é a comprovação do crime. Muitas pessoas não acreditavam que esses crimes eram cometidos dentro das plataformas de comunicação. E, infelizmente, o que nós encontramos aqui foi a mentoração de 10 outras pessoas
Entre essas pessoas, nós tínhamos menores de 18 anos e maiores de 18 anos, em diversos estados da nossa federação, e um deles, inclusive, de cidadania portuguesa, da região do Porto, em Portugal. E a felicidade é que todas essas pessoas foram descobertas, todas essas pessoas foram ou presas ou apreendidas. Quando a gente fala do rapaz de 17 anos em Porto, Portugal, o país, Portugal, entendeu que ele cometeu crime que merece que essa pessoa seja tratada como um adulto. Então, ele está ali enfrentando, né, a um júri por homicídio, apesar da idade que ele tinha. Logo após o ocorrido, nós podemos continuar aqui. Então, assim, a gente consegue aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas novamente a gente tem aí o Discord, dentro do Discord todo o planejamento. Infelizmente, essas pessoas não entendem a gravidade dos atos que elas estão cometendo e o que acabou vitimando essa menina linda que se chama Giovana. E a Giovana, gente, deveria estar aqui hoje conosco, porque esse era o lugar da Giovana. Então, quando a gente perde uma adolescente para crimes gravíssimos que são cometidos dentro de uma plataforma, e se o deputado me permite aqui, quando eu tive acesso a tudo isso, não foram só essas 10 pessoas. O sangue da morte da Giovana também está na mão do Discord, porque eles tiveram acesso a essas informações e não fizeram absolutamente nada. Infelizmente, nós somos reféns disso. Se não fossem essas pessoas, eu tenho aqui algumas pessoas que têm colaborado ativamente para que a gente tenha acesso a essas informações, a essas denúncias, para que isso possa ir parar na mão, hoje, da nossa autoridade policial, a nossa situação seria bem pior. Então, eu agradeço muito essas pessoas, esses colaboradores que são incríveis, que têm trabalhado 24 horas, 7 dias por semana, e quero fazer aqui até um adendo ao Instituto Aegis, que hoje tem trabalhado nesse controle, nessa monitoração das plataformas de comunicação digital, para que a gente possa ajudar aí a nossa autoridade policial. Mas o que a gente deseja, né, deputado, é que isso nunca mais aconteça. Nunca mais, isso não pode mais acontecer. A internet precisa ser um local onde as nossas crianças e adolescentes possam viver de forma saudável. Obrigado, Carla. Não sei se todos conseguiram acompanhar aí um pouquinho, né, embora não tenha o áudio, mas é todo o planejamento usando essa plataforma. Quero agradecer e já convidar para compor a mesa a nossa deputada Marina Elô, nossa vice-coordenadora aqui da Frente Parlamentar, para que possa compor a mesa conosco. Bom, gente, ainda na quebra do protocolo, eu gostaria, então, de convidar aqui, como a Carla falou, nós estamos aqui contando com a mãe da jovem Giovana, que foi brutalmente assassinada nesse ataque da escola de Sapopemba, que é a Marisa Aparecida de Carvalho Silva, e também já agradecendo aqui todos os familiares aqui presentes. Vou solicitar, então, Marisa, para que você se dirija... Tem o microfone? Se quiser um suporte. Você precisa leitura? Então, dá para trazer? Pode. Usa ali a tribuna.
Boa noite para todos. Eu tive que escrever, porque se eu for narrar, eu não vou conseguir. Boa noite, deputados e deputadas. Boa noite aos demais participantes também presentes aqui na Alesp. Estar presente aqui na frente parlamentar para combater a violência digital contra crianças e adolescentes tem todo um significado para mim, pois, como mãe, sou e fui entender mais tarde, após o dia 23/10/2023, numa manhã de segunda-feira, que o autor do disparo fatal contra minha filha Giovana, estudante do 3º ano do ensino médio, que teve a vida tirada de mim, do pai e da nossa família e dos amigos, na dependência da escola estadual, portanto, sobre a responsabilidade do Estado, sendo o agressor também um aluno do 1º ano do ensino médio, e que ele ainda feriu, com outros disparos de arma de fogo, outras 2 alunas da mesma turma em que estava matriculado. Tudo isso aconteceu. As alunas feridas, a minha filha já sem vida, antes das 7h30 da manhã, sendo que 6h30 eu conversei e brinquei com a minha filha. Os senhores e as senhoras sabem o que é 1 minuto depois de um simples manhã, sair para trabalhar e receber um telefonema de que algo aconteceu com a sua filha dentro da escola? E ao chegar no hospital, você depara com quem me deparei? Foi assim a minha manhã. Começou para mim, minha filha sem vida, entrar naquele hospital e ver a Giovana deitada naquela maca sem vida. E tudo que terminou com a morte da minha filha, ressalto, sobre os cuidados do Estado dentro da escola Sapopemba, começou a ser planejado no que é hoje. Neste momento, começamos a tratar com combater a violência digital contra as crianças e adolescentes. Toda essa violência tem começado da maneira digital, como vítimas no ambiente digital. Mas assim como minha filha perdeu a vida dentro da escola, outras crianças e adolescentes também têm sido vítima dessa ação. Então, diante desse cenário, pergunto aos deputados e deputadas, e quantas outras mães terão que passar pelo que eu estou passando? A Alesp e o governo tomarão mesmo medidas eficazes no combate à violência digital contra crianças e adolescentes? A dor de uma mãe não tem medida, não tem descanso e não tem fim quando a justiça não é feita. Eu não estou aqui por vingança, estou aqui por amor, por memória e por respeito. Porque cada criança merece crescer em paz, cada família merece dormir sem medo e cada agressor precisa ser responsabilizado. Peço justiça não só pela minha filha, mas por todas as mães que choram em silêncio, por todas as vítimas que ainda não foram ouvidas. Não vou me calar, porque uma mãe que luta por justiça nunca está só. É com um coração dilacerado e a dor que não se apaga, que venho até vocês hoje, como mãe. Vivi o pesadelo de perder minha filha Giovana, Gi, princesa, minha magrela, minha amiga, minha companheira. E hoje meu anjo e minha estrelinha, como as crianças a chamam. A dor de perder um filho é indescritível. É uma ferida que nunca cicatriza, é uma ausência que nunca será preenchida. E como se não bastasse a perda irreparável, somos confrontados com a indiferença e a falta de ação diante de uma tragédia anunciada, porque foi anunciada. No entanto, não estou aqui apenas parlamentar, estou aqui para exigir justiça. Estou aqui para clamar por ações concretas que protejam nossas crianças e adolescentes da violência, seja ela física ou digital. A violência digital contra crianças e adolescentes é uma realidade alarmante. A Polícia Federal recebe várias denúncias diárias de crimes cometidos contra menores por meio da internet. Esses crimes incluem desde o estímulo à automutilação até a incitação à violência e abuso sexual. Plataformas como TikTok, Instagram, Discord têm sido utilizadas para aliciar jovens, muitas vezes com consequências fatais.
É inaceitável que nossas crianças estejam expostas a esse tipo de violência. Inaceitável que, enquanto lutamos para enterrar nossos filhos, outros pais enfrentam o mesmo sofrimento. E é inaceitável que o Estado, responsável pela proteção de cidadãos, fale na sua missão. Por isso eu faço um apelo a esta Casa Legislativa. Tome medidas efetivas para combater a violência digital contra crianças e adolescentes. Crie-se um canal único, eficiente para denúncias, fortaleça a fiscalização das plataformas digitais, implemente programas na educação digital nas escolas. É necessário que haja uma atuação integrada entre governo, sociedade civil e empresas e tecnologias para garantir a segurança de nossas crianças. Não podemos permitir que mais vidas sejam perdidas. Não podemos permitir que mais mães sofram o que eu estou sofrendo. É hora de agir. Estou aqui não apenas como mãe, mas como cidadã, que exige respeito, dignidade e justiça. E espero que esta Casa Legislativa esteja disposta a ouvir e agir e proteger nossas crianças. A minha filha, eu não sabia o que estava acontecendo naquela manhã. Eu só sabia que falavam que era bullying. Que era bullying. Até eu chegar a Carla Albuquerque, quando ela descobriu. Porque a Giovana era contra bullying, era uma menina de ouro. E quando falaram que minha filha fazia bullying, eu não podia acreditar naquilo. Até que a Carla apresentou para a gente o que estava acontecendo. E eu só agradeço muito a Carla por ela ter ajudado a nossa família. E ela me disse, Marisa, ela tem o mesmo nome que a minha filha, Giovana, e eu vou prender um por um. E isso aconteceu. E eu agradeço muito a Carla e todos que estão aqui. A minha família e os amigos da Gi, o Altaídes e a Ilana, que desde que a Giovana partiu, eles estão junto comigo. Que mesmo com a partida da Giovana, a gente tenta justiça em todos os lados. E eu só tenho a agradecer, Carla. Muito obrigado a todos. Gente, esse é o depoimento real, da vida real, né? A tecnologia, ela traz muitas coisas boas para a gente, mas, ao mesmo tempo, aqueles que são pais e mães, tem sobrinhos, sobrinhas, a gente sabe a dificuldade e a real necessidade dessa frente parlamentar para que a gente possa regulamentar todo esse trabalho. A infância e a adolescência enfrentam uma das maiores ameaças silenciosas da atualidade. A exposição a ambientes digitais tóxicos e violentos, sem qualquer moderação eficaz, cria um ambiente nocivo. As plataformas, que deveriam ser espaços de criatividade e socialização, se tornam um terreno fértil para o aliciamento de jovens por criminosos. Nossas crianças e adolescentes estão sendo alvos de agressões virtuais, que chegam a ser fatais. Essa frente parlamentar tem por finalidade propor e acompanhar projetos de lei voltados à aprovação da infância, à proteção da infância e da juventude no ambiente digital, promover audiências públicas e grupos de trabalhos permanentes, estabelecer parcerias com instituições e profissionais especializados na prevenção e no combate aos crimes digitais em diferentes áreas, contribuir com informações junto às autoridades que investigam os crimes em ambientes digitais, implementar canais permanentes de denúncia para a população, cobrar das Big Techs transparência, moderação e, dentro das suas plataformas, a responsabilização jurídica. Criar e difundir à sociedade civil programas de capacitação sobre o uso de plataformas digitais. Propor sinergia com o governo do Estado e secretarias estaduais de Secretaria de Educação, Justiça, Segurança Pública e Saúde. Propor mais atenção à saúde mental das nossas crianças e adolescentes nas escolas. Essa frente parlamentar tem a finalidade de propor e acompanhar ações para prevenir, combater e colaborar com as autoridades no que diz respeito às investigações e prisões de criminosos que aliciam jovens em plataformas da internet. Por isso, nós
através do deputado Rafa Zimbaldi, está sendo lançada hoje a Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital contra Crianças e Adolescentes. Passo a palavra ao nosso coordenador da Frente Parlamentar, que dará o rumo aí aos nossos trabalhos, o deputado estadual Rafa Zimbaldi. Bom, gente, acho que difícil para todos ouvirem aqui e agradecer aqui a Marisa. Tenho certeza, Marisa, que a Giovana hoje tem um papel muito maior do que todos nós juntos, né? Por interceder por nós. Pode ter certeza disso. É a nossa estrelinha, é o nosso anjo, e eu não tenho dúvida disso, né? E quem crê em Deus, quem, né, sabe de que ela está olhando pelos nossos jovens, adolescentes, crianças. Então, quero agradecer. Eu sei que é muito difícil o que a senhora fez aqui hoje, junto com os avós da Giovana, mas, ao mesmo tempo, muito importante, para que a gente possa conscientizar pais, mães e, mais do que isso, as autoridades. Nós, deputados, Assembleia Legislativa, de uma maneira geral, está aqui Tribunal de Justiça representado, está aqui Ministério Público, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, algo muito importante. Então, quero te agradecer. Eu sei que é difícil, mas importante. E dizer como é que nós chegamos aqui hoje. E eu quero contar uma história aqui para vocês que me marcou muito. Um dia, chegando em casa, eu pego a minha esposa assistindo um vídeo aos prantos. E eu sem entender nada, minha filha próxima, mas tentando acalmar a minha esposa. Minha filha tem 7 anos de idade, Maria Clara, que é a nossa motivação sempre, né? E que eu sem entender ela olhando e assistindo aquele vídeo, e quando eu me deparo com o vídeo, era com o vídeo da Carla dando uma entrevista. Eu não lembro exatamente quem era o entrevistador. A gente já tinha uma noção muito grande. Está aqui a Carol de Felipe, uma grande parceira, advogada, criminalista, e que atua muito na área e que sempre trabalhou e sensibilizou. Mas aquele vídeo fez com que eu fosse cobrado dentro de casa, né? E a Carla ali passou por várias vítimas, né, exemplificando essas vítimas, e falou assim: você é deputado e você precisa fazer alguma coisa. Hoje são essas vítimas, amanhã pode ser nossa filha. Vou passar isso aqui para ele. Né? Então, e foi aí que eu fui atrás da Carla, sem saber se teria resposta ou não, mas mandei aqui um direct para ela. E aí a Carol de Felipe, fiz contato com a Carol. A Carol trouxe um outro amigo que conhecia a Carla, e hoje, aí depois nós conversamos e chegamos aí na importância aqui da Frente Parlamentar. E eu tenho certeza que Deus usou, né, esse vídeo como instrumento para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E aí, logo que nós tivemos com a Carla aqui, eu quero, já de antemão, agradecer aqui todas as pessoas que estão participando, estão atuando, as instituições profissionais que estão atuando junto nessa frente parlamentar. Logicamente que é só o início, né, dessa atuação. Hoje é só o lançamento, mas mais uma vez agradecendo a Carla, que está aqui do meu lado esquerdo, o Luiz Guilherme de Sá, que é presidente do Instituto Aegis. Cadê o Luiz? Luiz está aqui, obrigado, Luiz. Agradecer aqui a doutora Lisandreia.
Lisandréia, delegada-chefe do Núcleo de Operações e Articulações Digitais. Está aqui no AD? Ela está em Brasília, não pôde estar aqui presente, então ela é do Núcleo do NOAD da Polícia Civil. Agradecer aqui a doutora Tanila Savoy, está aqui presente, obrigado, doutora Tanila, que chegou até nós também através do projeto Cidadania Digital, que é da nossa autoria. Ela é presidente da Associação Nacional das Vítimas de Internet, AN20, é isso? Agradecer aqui mais uma vez, doutora Carolina de Felipe, jurista, advogada, obrigado, Carol, mais uma vez, minha conterrânea. Luciano Santoro, está aqui na mesa junto conosco. Psiquiatra Dr. Felipe Becker, está aqui? Santa Catarina. Psiquiatra forense Wilde Lobo, está aqui? Está em Brasília. O cara está representando todo mundo aqui. A Carla Georgina, que é jornalista também, educadora midiática, representando o Mind Lab, que ela não está aqui presente, também ela está em viagem familiar. A Samantha Plontinski, especialista em marketing digital com foco em saúde mental. Está aqui? Cadê? Obrigado, viu, Samantha, pela oportunidade. A Jaqueline Capel está aqui também. Pedagoga, psicopedagoga, comportamental, especialista em TEA. A Thaís Cristina Perini, pedagoga e assistente social, idealizadora do projeto Jovem em Ação. Está aqui também, obrigado, Jaque e Thaís. A delegada Ivalda Oliveira Aleixo. Está em operação. DHPP, chefe do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Estadual de São Paulo. Agradecer aqui também o doutor Felipe, que é de Mauá, é isso? Nosso delegado lá de Mauá. Agradecer aqui o Fábio Borre, também, que é de Amparo, que está aqui conosco. Né, o Doni, que está aqui também. Bom, gente, então agradecer a presença de todos vocês aqui na Assembleia Legislativa para o lançamento da nossa frente parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra crianças e adolescentes. Também agradecer aqui a todos aqueles que nos assistem aqui através da TV Assembleia, através do YouTube, através das nossas redes sociais. Acho que aqui um panorama, né? Vocês sabiam que desde 2023 já foram detidas mais de 100 pessoas envolvidas em crimes em ambiente digital contra criança e adolescente aqui no Brasil? Mais de 300 vítimas foram salvas de serem violentadas das mais diferentes formas de crueldade em ambiente digital. Mais de 59 suicídios foram evitados somente nesse ano de 2025. Mais de 15 ataques, como aquele que aconteceu em Sapopemba, mais de 15 ataques em escolas foram evitados somente neste ano de 2025. O resultado é fruto da colaboração do Instituto Aegis, mais uma vez agradecer aqui, junto ao Núcleo de Observação e Análise Digital, NOAD, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, qual agradeço, né, o Derrite, o nosso governador Tarcísio. E aí a pergunta que nos fica, né? Você acredita que está sendo protegido dos perigos da internet quando usa o celular ou computador? Se nós, que somos adultos, estamos completamente vulneráveis aos golpes online, imagine o que pode acontecer com as nossas crianças e adolescentes. Os crimes em ambientes digitais deixam um rastro que está afetando também a saúde mental de todos os nossos jovens. Segundo o último levantamento do DataSUS, para vocês terem uma ideia, os casos de transtorno de ansiedade entre meninas de 10 a 14 anos cresceram quase
400%. Mais exatamente 398%. Entre meninos, na mesma faixa etária, são 250%. Quando falamos em depressão, o aumento, pasmem, 663% entre meninas e 301% entre meninos de 10 a 14 anos. A tecnologia é capaz de nos oferecer soluções que podem salvar vidas, mas é a mesma que está mostrando um caminho de dor e de morte para milhares de famílias em todo o nosso país. Segundo o Instituto de Me Cuida, 56 crianças e adolescentes morreram depois de participarem de jogos e desafios online entre 2014 e 2024. As crianças e adolescentes são manipuladas e atraídas por criminosos que atuam nas redes sociais e nas plataformas de jogos viciantes. Não podemos perder mais tempo. Precisamos de medidas mais do que urgentes, e a criação dessa frente parlamentar de combate à violência em ambiente digital contra as crianças e adolescentes é um passo importante dessa batalha para que nós possamos enfrentar todos nós juntos. Na nossa época, e eu posso dizer aqui, né, sou nascido em 1981, tenho 43 para 44 anos, os nossos pais não deixavam nós sairmos de casa de medo do envolvimento com as drogas, maconha, com a criminalidade, de ser atropelado. Hoje, muitos pais acreditam que o filho dentro do quarto está protegido. Mas a gente não tem ideia o mundo obscuro que existe através da internet. E eu tenho ouvido relatos diariamente. E eu posso dizer aqui, recebi um áudio recentemente de um pai, amigo de a filha amiguinha da minha sobrinha de 13 anos, que se suicidou lá na cidade de Campinas, em uma escola determinada, vou me resguardar aqui de não citar o nome, mas que foi vítima de toda essa violência. Recebi aqui uma mãe de Caçapava, que me relatou aqui algo muito triste, eu, final de semana, trabalhando, recebi aqui, a mãe foi surpreendida, às 3 horas da manhã, com a filha com uma mala, saindo de casa, indo para o Ceará, porque ela foi aliciada por uma pessoa através do Discord, que enviou dinheiro através de Pix para a menina. Ela estava saindo 3 horas da manhã da cidade de Caçapava, indo para o Ceará, sem conhecer a pessoa, porque foi aliciada através da plataforma Discord. Então fica aí, né? E eu acho que essa frente parlamentar, ela tem uma função importante. Primeiro, de fazer a conscientização. A nós que somos pais, a saber aquilo que os nossos filhos estão fazendo, até mesmo dentro de casa. E eu sempre digo, não sei se eu estou correto ou não, tem gente que pensa o contrário, mas de que a privacidade entre a criança e o adolescente, ela não deve existir com os pais. Não deve existir senha, não deve existir qualquer tipo de privacidade. E nós que somos pais precisamos saber aquilo que os nossos filhos estão fazendo no computador. E ter a informação é muito importante, que eu acho também que é a responsabilidade nossa, né, de dizer da importância, e eu tenho abordado muitos pais, e eu tive, esse final de semana, na sexta-feira, estive numa escola lá na cidade de Mesópolis, uma cidade muito pequena. Eu perguntei na frente do prefeito, cara, os alunos que usavam Discord, mais da metade da sala levantou a mão. E todos ficaram impressionados que muitas vezes nós, né, que somos os analfabetos digitais, nós conhecemos o Instagram, conhecemos o Facebook, mas nós não conhecemos essas plataformas. Então, dá importância,
né? Então, hoje, é apenas o primeiro passo, é o lançamento para a frente parlamentar que irá fazer todo esse trabalho, junto às secretarias de educação, junto aos nossos municípios, e também conscientizar as autoridades. Então, eu quero agradecer mais uma vez, passar a palavra aqui à mesa, acho que a deputada Marina Elô está aqui, a nossa vice-coordenadora da frente, então passo a palavra para Marina Elô. Obrigado, Marina, pela presença. Boa noite a todas, boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui hoje na vice-coordenação dessa frente parlamentar tão importante. E eu quero cumprimentar a todas e todos, quero cumprimentar essa mesa tão qualificada na família da Giovana, dizer que é nossa responsabilidade e nosso compromisso dessa frente parlamentar e dessa casa fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para honrar a luz da sua filha e que eu nunca vou esquecer o seu depoimento. Quero agradecer ao presidente da frente, o Rafa Zimbaldi, por ter tido essa iniciativa tão importante de construir e montar essa frente parlamentar contra esses crimes digitais que estão acontecendo. Isso é um problema gravíssimo na nossa sociedade. Rafa, conte comigo para que a gente possa trabalhar juntos nessa frente. Meu nome é Marina Elô, eu estou deputada estadual aqui nessa casa, no meu segundo mandato. E eu sou autora da lei que proibiu o celular nas escolas. E foi por esse motivo que eu comecei a entrar nesse tema e comecei a entender o impacto que a gente está tendo numa geração inteira. Eu tive o privilégio de poder construir um evento há um mês atrás com Jonathan Haidt, que é o autor do livro Geração Ansiosa, que mostra o quanto que a gente tem uma geração inteira sendo diretamente impactados pelas redes sociais, pelos celulares, de várias formas. E, a partir disso, o potencial dessa geração tem sido diminuído. E é nossa responsabilidade como adultos agirmos sobre isso. E esse tema começou em relação ao quanto que as crianças têm menor capacidade de aprender, o quanto que as crianças e adolescentes estão com menos capacidade de prestar atenção, o quanto o cérebro delas tem sido sistematicamente treinados para vídeos curtos, dopamina, pouca capacidade de engajamento. E isso não é por acaso. As redes sociais, as grandes empresas, as big techs, contratam os maiores neurocientistas do mundo. Os neurocientistas mais bem pagos dos Estados Unidos, eu acabei de voltar do Vale do Silício, são contratados pelas big techs. Porque eles estudam como podem viciar cada vez mais o cérebro. O nosso cérebro, que, fala a verdade, a gente é um pouco viciado, né? Quem que não é um pouco viciado no celular? Só que as crianças e adolescentes, por definição, têm o seu cérebro em desenvolvimento. O impacto que esse vício, que essa dopamina constante tem no cérebro é muito maior nas crianças e adolescentes. E por esse motivo a gente começou nessa discussão e nessa luta contra as plataformas, entendendo o impacto que isso tem pelo desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. A gente conseguiu criar a lei estadual, a primeira do Brasil, a primeira lei estadual que proíbe celular nas escolas, garantindo algumas horas livres, porque isso que o Rafael falou de perguntar para as crianças quem aqui está no Discord e mais da metade da sala está, é uma realidade em todo o estado. Perguntar para as crianças quantas horas vocês ficam no celular. Quantas vocês acham? Chuta, mais ou menos. Quantas horas um primeiro ano fica? 10, 11, 12 horas. E eles levantam a mão e falam com tranquilidade. Isso é quase todo o tempo acordado daquela criança e adolescente. Aliás, isso está tirando o sono deles. E essa geração está crescendo menos porque não está dormindo, porque ficam no celular. Esse é um espaço extremamente importante que nós, adultos, temos que tomar a responsabilidade para cuidarmos desse desenvolvimento saudável. E nessa tomada de responsabilidade sobre o que está acontecendo, a gente se deparou cada vez mais com o mundo dos crimes digitais e com a exposição à pornografia, à violência, à criminalidade de que as crianças e adolescentes estão no mundo digital.
Tem essa frase do Jonathan Haidt, que é muito famosa, que sintetiza muito a história que o Rafa contou, que é: a gente é uma geração super protetora com as crianças e adolescentes no mundo real e absolutamente negligente no mundo virtual. E a gente não pode mais ser negligente. A gente precisa garantir que a gente vai cuidar de forma adequada das nossas crianças e adolescentes. E cuidar das crianças e adolescentes é responsabilizar com quem está lucrando com essa criminalidade. É responsabilizar quem tem a possibilidade de mudar essa história e não tem feito isso. Eu sou proponente da CPI das Big Techs aqui na casa, da qual o Rafael é um dos nossos apoiadores, que a gente vem lutando para implantar essa CPI, porque as Big Techs precisam ser responsabilizadas. O Discord precisa responder por que ele não derruba a live que tem criança se cortando. O Discord precisa responder porque tem panela querendo e discutindo assassinatos em massa e não derruba, e não identifica a polícia. Existe tecnologia para identificar cada uma dessas coisas. O Quite precisa responder porque é a maior plataforma de pornografia infantil do mundo. Eles têm tecnologia para identificar cada um dos conteúdos. Por que não derruba? Por que o engajamento vale mais? Por que o like vale mais do que cada criança e adolescente? E a gente não pode deixar isso continuar acontecendo aqui sem respostas. Então, é meu compromisso, do meu mandato, dessa frente parlamentar, da busca pela CPI, de toda a construção, que a gente procure responsabilizar e, ao mesmo tempo, criar mecanismos de segurança para as crianças e adolescentes. Conscientização das famílias, conscientização das escolas, conscientização dos próprios crianças e adolescentes, garantia de que tenha, de fato, lugares para denúncia, rápidas respostas, mecanismos para que essas lives possam ser derrubadas, para que a gente possa rapidamente ter uma resposta das Big Techs e fortalecer núcleos tão importantes como o NOAD. A delegada Lisandria é uma heroína, o que ela tem feito é impressionante, e a gente precisa fortalecer esse tipo de iniciativa. A gente vai continuar trabalhando no mandato para que isso aconteça. A gente não vai descansar até que a gente tenha, de fato, as nossas crianças e adolescentes em ambiente seguro, voltando a se desenvolver. E não é por elas só. É por nós também. É por todo mundo. Se a gente não cuida das crianças, que sociedade é essa que a gente está criando? Quem somos nós se a gente não cuida da nossa prioridade absoluta, que são as crianças e adolescentes? E os adolescentes também, eles são grandes, eles têm pelo na perna, eles falam grosso, eles têm o cérebro em desenvolvimento. Eles não têm percepção de risco. Eles têm o enfrentamento à autoridade como característica da idade. É por isso que existe uma diferença, é por isso que a gente precisa cuidar deles, para que eles possam se tornar cada vez mais dentro de todo o seu potencial de desenvolvimento. Vamos continuar lutando por isso. Eu quero agradecer mesmo, Rafa, o espaço aqui, o trabalho, a possibilidade de a gente trabalhar junto nessa pauta. Eu sou membro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação dessa casa. Amanhã a gente está propondo uma subcomissão para investigar e apoiar crimes digitais. A gente pode trabalhar muito junto entre comissão e frente parlamentar, espaços para que a gente possa responsabilizar. É competência estadual falar do direito do consumidor, e os consumidores das redes sociais estão sendo prejudicados dentro das regras deles próprios. Hoje a Meta fala que não pode ter crianças menores de 13 anos. Mas é autodeclaratório. Se a criança de 9 anos falar tenho 13 anos, ela já tem acesso. Como a gente pode garantir que ela tenha possibilidade de verificar a idade e de discutir qual é essa idade? A Austrália proibiu redes sociais para menores de 16 anos, não foi à toa. A gente precisa estar conectado com o que está acontecendo no mundo, na defesa das crianças e adolescentes. Esse é meu compromisso, esse é o trabalho que a gente tem para fazer juntos, e juntos somos mais fortes. Contem comigo, muito obrigada. Obrigado, deputada Marina, pelo apoio. Tem construído muito aqui, algo muito importante. Como disse, propôs aqui uma CPI muito importante, qual nós apoiamos, e quando eu tive o conhecimento, ao mesmo tempo liguei para ela, porque algo importante, né? E dizer, ela colocou algo muito importante aqui, né? Que nós precisamos, além de cuidar, né, pensar o seguinte: são essas crianças e adolescentes que cuidarão de nós amanhã. Né? Então, é cuidar
como deve ser cuidado. Quero reconhecer aqui a presença do Éden Trovão, vereador de Campos Jordão, Gustavo Ferraz de Tabatinga, o Gilson Alexandre, vereador de Motuca, o Wallace Sorriso, vereador também de Motuca. Se faltou alguém, né, que não foi reconhecida a presença aqui, peço para que o Eduardo aqui se dirija até o Eduardo para que a gente possa reconhecer a presença. Passar aqui a palavra para Carla Albuquerque. Vamos lá. Deixa eu chegar mais perto da desembargadora aqui. Gente, antes de mais nada, eu quero agradecer profundamente a coragem dos jovens que, mesmo feridos, escolheram não se calar. Suas vozes nos conduzem. Agradeço profundamente a minha família amada também, pelo apoio incondicional ao meu trabalho. Mesmo quando ele me rouba, né, noites, feriados e tantos momentos para poder ajudar essas vítimas. Aos profissionais que caminham comigo no jornalismo e no campo documental, com seriedade, ética e profissionalismo. Vocês, como eu, jamais abandonaram uma vítima. Quero expressar o meu respeito às duas mulheres que mudaram a minha forma de ver o serviço público. A doutora Lisandréia, do NOAD, o Núcleo de Observação e Análise Digital, com quem eu já perdi a conta da quantidade de noites e fins de semana trabalhando lado a lado para salvar vidas de vítimas. E a doutora Ivalda Aleixo, do DHPP, que um dia me disse a seguinte frase durante uma operação difícil: "Você está me ligando tarde?" Eu respondi: "Desculpe o horário." E ela respondeu: "Quem tem horário é relógio. Eu tenho compromisso. E meu compromisso é com as vítimas." Que mulheres, que líderes, que inspiração. Agradeço também ao nosso delegado-geral de Polícia Civil do Estado de São Paulo, Dr. Arthur Dian, que me olhou nos olhos e disse: "Nenhuma criança ou adolescente ficará sem proteção." Ao secretário de Segurança do Estado de São Paulo, por possibilitar a criação de 2 núcleos fundamentais nessa guerra, o NOAD e o Núcleo de Perfilamento Criminal. Mais uma vez, São Paulo saiu na frente. Aos valorosos policiais do DEIC, que atuaram com bravura nos primeiros grandes casos sob o comando dos delegados doutores Fábio Lopes e Wagner Cunha, e aos investigadores que não descansaram até garantir a liberdade dessas vítimas, junto com as promotoras do Ministério Público de São Paulo, as doutoras Vanessa e Silvia, que conseguiram uma condenação histórica de 62 anos para um dos agressores. Agradeço ao grande profissional da Polícia Federal, o Dr. Flávio Rolim, que comanda o Núcleo de Extremismo com firmeza e inteligência, aos juristas, advogados, defensores e estudiosos do direito que têm movido montanhas para garantir justiça às vítimas, aos profissionais da psicologia e psiquiatria, pilares fundamentais para compreendermos no que estamos nos transformando como sociedade, as ONGs que apoiam essa frente, em especial o Instituto Aegis, que atua no monitoramento de plataformas, no letramento digital, na prevenção e que trabalha em parceria com equipes de cibersegurança para proteger quem mais precisa. E, por fim, o meu agradecimento especial a essa Casa Legislativa, que hoje lança essa frente parlamentar com grandeza e a coragem que o tema exige. Aos parlamentares e a todos que colaboraram voluntariamente, o meu mais sincero e emocionado obrigada. Sigamos juntos, porque o futuro das nossas crianças não pode esperar. Vivemos tempos desafiadores. Se, por um lado, o ambiente online ampliou o acesso ao conhecimento, à expressão e à conexão, por outro, ele escancarou vulnerabilidades profundas. Crianças e adolescentes, justamente os mais frágeis, são hoje alvos recorrentes de exploração, manipulação e violência digital.
Não se trata mais de casos isolados. A cada semana, como jornalista investigativa, recebo dezenas de relatos de jovens aliciados ou vitimados em plataformas como o Discord, o Telegram, o Instagram, o Roblox. São redes de abuso que operam com método, que silenciam vítimas, que se aproveitam da ausência de regulação e da lentidão das plataformas em agir. Estamos diante de um novo tipo de violência, uma violência que entra pela porta da frente das nossas casas, travestida de entretenimento, que se infiltra na intimidade dos quartos, no silêncio dos celulares, nos algoritmos que promovem o que há de mais perturbador para engajar. Por isso, essa frente é tão urgente, porque o combate à violência digital não é apenas um problema de segurança pública, é um problema de saúde mental, de educação, de justiça, de direitos humanos. É um problema de todos nós. E a pergunta que não quer calar é: o que essas big techs fazem com os nossos dados de consumo? Mais do que isso, o que fazem com os dados de consumo de violência, de discurso de ódio, de pornografia infantil, de incitação ao suicídio, de radicalização política, de misoginia e racismo explícito? Como esses dados são tratados, classificados, analisados? Não sabemos. Não há transparência, não há fiscalização. Mas uma coisa posso afirmar: esses dados valem dinheiro, muito dinheiro. Eles alimentam algoritmos que, por sua vez, aumentam o tempo de permanência, geram mais engajamento e mais faturamento em anúncios. Quanto mais doentio o conteúdo, maior a permanência e maior o lucro. E aqui, não importa a sua religião, sua ideologia, sua idade, sua classe social ou seu gênero, essa omissão vai voltar contra todos nós, como um bumerangue, porque o jovem que hoje consome em silêncio conteúdos de extrema violência, de crueldade, de desumanização, será o adulto de amanhã. E esse adulto emocionalmente comprometido, dessensibilizado e indiferente ao sofrimento, será o policial que abordará o seu filho, o médico que cuidará da sua mãe, o gestor da sua empresa, o professor da sua escola ou o cuidador da nossa velhice. Estamos permitindo que o futuro seja moldado pelo descaso de plataformas que lucram com a degradação humana. É isso como sociedade temos o dever moral e constitucional de impedir. Venho ao longo dos últimos meses entrevistando uma série de moderadores contratados por essas plataformas. O que todos relatam, sem exceção, é alarmante. A quantidade crescente de material criminoso que circula livremente dentro desses ambientes digitais, incluindo pornografia infantil, vídeos de estupro, tortura, indução ao suicídio, maus tratos aos animais, tráfico de drogas e aliciamento de menores. Mas a resposta que recebi de cada um deles é ainda mais assustadora. O que é feito com esse material? Eu pergunto. E eles me respondem: nada. Nada. Quando questionei se os casos eram encaminhados à polícia, ouvi a mesma resposta repetida: não. O conteúdo é simplesmente excluído, se desrespeita às diretrizes da comunidade, mas não há qualquer comunicação com as autoridades policiais, nem mesmo quando há flagrante de crime. E mais grave, os próprios moderadores são proibidos de fazer qualquer anotação, de levar papel e caneta, de guardar qualquer evidência. Isso significa que a omissão se tornou política interna. Não colaborar com a justiça foi uma escolha consciente dessas empresas. E essa escolha, segundo o nosso Código Penal brasileiro, pode configurar diversos crimes. Estamos falando de plataformas que não apenas hospedam crimes, mas impedem ativamente que esses crimes sejam denunciados
Isso precisa acabar, e precisa acabar agora. E aproveito este momento para lançar um desafio direto. Se alguma Big Tech achar que não pode respeitar as leis brasileiras, que deixe o Brasil. Mas saibam, nenhuma delas vai embora. Somos um dos maiores e mais lucrativos mercados do mundo. O Brasil é o segundo maior país em número de usuários no Discord, com mais de 56 milhões de contas registradas e 115 milhões de acessos mensais. No Roblox, ficamos atrás apenas dos Estados Unidos em número de usuários. No X, o antigo Twitter, temos mais de 8 milhões de usuários ativos. E no Telegram, embora os dados sejam menos transparentes, o uso é tão expressivo que o próprio judiciário já precisou intervir para exigir colaboração em casos graves, como redes neonazistas e violência contra crianças. São bilhões em interações, dados, cliques, bilhões de dólares em faturamento. Só o Google sozinho faturou mais de 35 bilhões de reais no Brasil em 2022. Então, por que aceitamos ser tratados como mercado de segunda classe? Está na hora de abandonar a síndrome do vira-lata e entender o nosso valor. As nossas leis são soberanas, a nossa Constituição protege a infância e as plataformas, se querem operar aqui, devem respeitar o marco legal brasileiro e proteger os nossos filhos, não lucrar com a exposição deles. É urgente revisar as leis para que os usuários deixem de ser abandonados em ambientes digitais tóxicos. É inaceitável que o algoritmo empurre nossos jovens para conteúdos criminosos, extremistas ou humilhantes. As redes podem ser lugares incríveis de encontro, arte, construção e afeto. Podem ser boas para todos os corações, como dizem seus slogans, mas precisam sair da omissão. Chega também do discurso raso de que a culpa é do usuário. Se um crime acontece dentro de um restaurante, como eles gostam de dizer, né, vão culpar agora o dono do restaurante? O dono não pode ser omisso. Hoje, qualquer espaço coletivo precisa ter pessoal treinado para acolher vítimas. Por que as plataformas não têm? Por que não colaboram? Por que não treinam ninguém para ajudar quem está em sofrimento? O que está por trás dessa omissão? O que está por trás dessa omissão consciente? Está na hora de fazer as perguntas certas e exigir as respostas reais. E não é possível falar de proteção digital sem falar da urgente regulação das plataformas. As Big Techs não podem mais agir como se estivessem acima da lei. O universo digital é parte real da vida das pessoas e, como tal, precisa respeitar os princípios básicos que regem a convivência em sociedade: responsabilidade, transparência e segurança. É inaceitável que algoritmos priorizem o engajamento a qualquer custo, mesmo que isso signifique expor adolescentes a conteúdo autodestrutivo, radicalizante ou criminoso. Precisamos de transparência algorítmica, precisamos de mecanismos eficazes de moderação, precisamos de empresas que operem no Brasil respeitando as nossas leis e os nossos usuários. A partir de hoje, damos um passo firme para tratar esse tema com transversalidade e a seriedade que ele exige. E fazemos isso ouvindo quem mais entende: os educadores, os juristas, os promotores, os psicólogos, as equipes de saúde mental, os pais e, principalmente, os jovens e as vítimas. Nosso trabalho não será fácil. Vamos precisar enfrentar interesses econômicos, barreiras técnicas e até o negacionismo digital. Mas já não é mais possível fingir que o problema está do outro lado da tela, porque ele está aqui, agora, entre nós. A Frente Parlamentar nasce com propostas concretas
queremos escolas equipadas, profissionais capacitados, canais de denúncia ágeis, delegacias preparadas, queremos dados públicos, políticas preventivas, saúde mental no centro da pauta. E queremos parcerias com quem já está na linha de frente. As ONGs, os coletivos, os pesquisadores e os profissionais de segurança digital. Mas, acima de tudo, queremos garantir a infância segura que todas as nossas crianças merecem. Ou seja, que esse seja o início de um pacto real entre o Estado, a sociedade e o setor privado. Um pacto que reconhece os novos riscos, protege os mais vulneráveis e transforma o universo digital em um espaço verdadeiramente seguro para todos. Meus caros deputados, muito obrigada. E eu espero, de verdade, que nós consigamos ajudar as nossas crianças e a nossa sociedade para que nunca mais se repita o que aconteceu na escola de Sapopemba, para que nunca mais se repita o que aconteceu com a Ingrid Bueno, uma menina também, uma jovem moça, em 2021, que foi brutalmente assassinada dentro da casa do seu agressor. Anos depois, nós descobrimos também que tudo isso foi planejado. Pois não. Primeiro, parabéns pela fala. Eu vou só pedir licença para me retirar, porque o meu marido está viajando e eu preciso ficar com meus filhos. Não. Mas eu vou continuar assistindo vocês pela transmissão online. Obrigado, viu, Parabéns pelo deputado? trabalho. Obrigado aí Contem pela comigo. Obrigada, oportunidade. Esse aqui é um áudio forte, mas é importante que vocês entendam. Esse pai enlutado, depois de enterrar sua filha, essa panela vai ligar para esse pai, vai colocá-lo dentro do Discord, esse pai não sabia. Um deles vai se passar por um policial e vai falar com o pai da Ingrid Bueno. Escutem o que ele vai fazer. É do 13º DP daqui de Guarulhos. Rua Blumenau, número 252. Se você quiser, eu te dou o número do meu código também. Não, a gente não quer falar nada, não. Não, tudo bem. Eu peço desculpas aí pelo incômodo. Eu queria dizer também que eu bati uma punheta pra sua filha vendo ela morta, cara. Foi uma delícia. Eu me gozei inteiro vendo tua filha morta, cara. Tua filha é uma delícia morta, sabia? Mano, liga de novo. Puta que pariu, mano. Passa esse número. Puro luz, negão. Puro luz. É o número... É com isso que a gente está lidando. Os nossos jovens estão viciados em violência. Eles estão profundamente doentes. Doença essa que a gente classifica como, né, doença mental, né? A gente precisa entender o que está acontecendo. A gente está vivendo aqui uma pandemia, uma segunda pandemia, uma pandemia de saúde mental. Pela primeira vez, depois de muitos anos, a Universidade de Cambridge trouxe um dado bastante chocante e alarmante. Os filhos têm, hoje, um QI pior que o dos pais. É um declínio. E isso é muito preocupante. A gente precisa parar para entender o que está acontecendo. É isso, gente. Obrigado, Carla. Quero agradecer aqui a Carla. Nós temos mais 25 minutos aqui, então vou passar então a palavra para a doutora Gilda Cerqueira. Nosso encerramento aqui é às 21 horas, por isso que então passar aqui a palavra então para a doutora Gilda, representando aqui o Tribunal de Justiça. Regulamentação já! Obrigada, deputado Rafa. Com grande honra, alegria. Alegria eu retiro, porque, na verdade, é satisfação mesmo, né?
satisfação pela atuação, porque depois que a gente ouve o relato de uma família enlutada, ouve esses dados trazidos com superioridade por uma atividade jornalística seríssima, apaga muito a satisfação da gente estar aqui, mas existe a satisfação de estarmos juntos aqui para uma finalidade. Vamos transformar um sofrimento de uma família e muitas, tentar transformar numa prevenção para sofrimento de outras. De qualquer forma, eu cumprimento o eminente deputado Rafa Zimbaldi pela relevantíssima iniciativa que tem por escopo proteger a infância e adolescência de uma violência que deixou de ser ocorrência esporádica para tornar-se uma realidade constante. Como disse aqui a Carla, quase uma epidemia que está submetendo as nossas crianças e adolescentes a um quadro cruel de sofrimento físico e psicológico que os coloca em situação de risco e também os instiga à prática de condutas equiparadas a crimes. Sem dúvidas, passou a hora de agirmos. Como sabemos, toda criança e adolescente, independentemente de sua história de vida, é, por natureza, vulnerável, uma vez que se trata de indivíduo ainda em formação, com imaturidade biopsicossocial. Por esse motivo, o ordenamento jurídico pátrio estabelece que é obrigação do Estado, da família e da sociedade, com absoluta prioridade, empreender todas as ações necessárias para colocar estas pessoas ainda em formação, a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E a violência digital é uma realidade que atinge crianças e adolescentes de todas as classes sociais, todos os dias, o dia inteiro, em todas as ambiências. Lidamos com essa violência em nossa atividade funcional dentro do Poder Judiciário e ela está presente em 3 formas, todas igualmente difíceis de se lidar. Pelo conteúdo que as crianças disponibilizam acessível ao público na rede mundial. Elas fornecem materiais que depois nós vemos sendo usados como objeto de crimes nos nossos processos criminais. Elas expõem situações, imagens, vídeos que são usados depois na prática de extorsão, em muitos casos de exposição de imagens para fins pornográficos. Aqui eu faço até um parênteses, é uma advertência que a gente procura fazer sempre. Muitas vezes as famílias não sabem, mas estão fornecendo material para uso de pedofilia. Quando uma mãe inocentemente publica fotografia da sua menininha na praia, pequenininha, inocente, na praia sem o sutiãzinho, ela está fornecendo esse material. E a gente encontra esse material nos processos criminais e a gente fala, meu Deus, essa família não tem noção de que isso está sendo usado, que essa imagem está sendo vinculada. Também pelo conteúdo que elas recebem. Aqui já se falou muito hoje isso, sobre grupos radicais, desafios que colocam em risco a saúde e a vida, estimula os maus tratos a pessoas vulneráveis, animais e outras atrocidades. E também pelo conteúdo que eles trocam entre si, em grupos de conversas e redes sociais, principalmente da comunidade escolar, com destaque ao bullying digital, exposição de fotografias íntimas e até fotografias adulteradas por inteligência artificial. Nós estamos, infelizmente, dentro do Justiça, recebendo cada vez mais casos. E quando a gente vê os números trazidos pela Carla, a gente vê que ainda estamos bem aquém do que realmente está acontecendo. Então, isso não está chegando ao sistema de justiça. É preciso que as famílias tenham consciência de que têm obrigação legal
falou-se aqui em privacidade. Existe obrigação legal de monitoramento das atividades digitais de seus filhos, até porque elas podem ser responsabilizadas civil e até criminalmente pelas atividades desses filhos. Para isso, precisam pais e filhos de letramento tecnológico. As famílias precisam saber como lidar com a internet e precisam saber os sinais de sofrimento dos seus filhos e como protegê-los. A escola, pública e privada, precisa ter no seu currículo a educação digital para alunos e famílias. Tem que ter espaço de proteção, acolhimento, escuta, identificação de danos e também saber da sua responsabilidade legal nas atividades digitais que acontecem nos grupos dos alunos. Afinal, as escolas não estão mais limitadas ao espaço físico e ao horário escolar. Elas seguem as crianças quando elas saem dali e, em vez de chegarem num ambiente protegido, no seu porto seguro, que são seus quartos, elas continuam expostas às atrocidades, às violências que coleguinhas estão fazendo com elas nos grupos de conversa. O Estado precisa dar inclusão tecnológica às crianças e adolescentes, mas também, antes de fazer isso, precisa assegurar mecanismos de prevenção aos riscos que ela traz, investigar e coibir abusos e violências e responsabilizar plataformas acessíveis a este público. Enfim, o enfrentamento dessa realidade demanda uma complexidade de ações e a união de Estado, sociedade e famílias. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo dá hoje um importantíssimo passo nesse sentido. O Tribunal de Justiça de São Paulo parabeniza o deputado Rafa Zimbaldi pela iniciativa e também pela escolha dos eminentes integrantes desta frente parlamentar, todas pessoas e entidades reconhecidas publicamente pelas suas atividades de excelência na educação, prevenção, combate e tratamento à violência digital contra as crianças e adolescentes. O Tribunal de Justiça de São Paulo apoia esta frente parlamentar, está ao lado e na mesma direção dos demais poderes do Estado de São Paulo neste enfrentamento e se coloca inteiramente à disposição para colaborar no que for necessário. Desejo a todos um trabalho profícuo e de sucesso. Contem com o nosso tribunal. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gilda, pela oportunidade, por se colocar à disposição. Poder Judiciário, algo muito importante. Aqui tenho certeza que nós vamos precisar trabalhar em conjunto aqui com o Tribunal de Justiça. Então, obrigado. Levem nossos cumprimentos ao doutor Fernando e agradeço a disposição de estar aqui conosco. Obrigado. Passar aqui a palavra à nossa promotora do Ministério Público, doutora Elisa De Witz, é isso? De Witz. Na verdade está errado. Está errado? Mas eu não quis anunciar. Então, me perdoa, doutora. Doutora Elisa. Vou enviar. Isso, Elisa, está ótimo. Boa noite a todos e todas. Acho que está todo mundo... Eu estou quebrando aqui o protocolo. Eu tinha que cumprimentar a mesa na pessoa do nosso deputado. Aqui eu quero parabenizar, né, e toda essa Casa do Povo pela iniciativa e pedir desculpas para a senhora, para os familiares, pelo meu atraso. Nós tivemos intercorrência e acabou atrasando até o evento. Eu estou sentindo que está todo mundo pesado, né? Acho que a gente está exausto, porque é um tema muito difícil. As informações não tem nada a acrescentar às falas da deputada, às falas do deputado Rafa Zimbaldi, e acho que a gente já sabe a realidade, conhecemos aqui um pouco. Eu queria lembrar um pouquinho que a responsabilidade, como disse a doutora Gilda, é de todos, né? Então, eu estava aqui olhando, e quantas vezes nós olhamos o celular, né? Quantas vezes vocês vão em restaurante ver? Outro dia eu fui num restaurante, eu vi a mãe e o pai, cada um com celular, as criancinhas pequenininhas, cada um com tablet, e eles não falavam entre si, né? Então, o que a gente está passando? A gente precisa
acho que rever os nossos comportamentos, pensando nessa mãe que expôs a filha dela na internet. Por que a gente tem que expor nossa vida na internet, gente? A gente alimenta os nossos filhos nesse vício. Então, acho que a gente também tem que... Nós somos corresponsáveis. Não estou dizendo para a senhora nada disso, porque a sua filha foi vítima, né, de todo desse processo que está acontecendo, dessa mudança. E essa é uma preocupação do Ministério Público. Nós realizamos agora pela Escola Paulista, pela Escola Superior do Ministério Público, um evento na internet, né? E a doutora Lisandra teve a oportunidade de contribuir. Está aberto, né? Então a gente aborda essa temática, é a adolescência, o perigo do uso da internet para crianças e adolescentes. E agora, na próxima sexta-feira, teremos um evento interno, né, apenas com promotores, para enfrentarmos. Né? Ninguém tem a resposta. São várias. Agora, se a gente não fizer nada, nós vamos perder essa batalha. E a próxima geração? Eu não sei se eles serão engenheiros, médicos, eu também não sei se eles chegarão a isso. Né? Se vão conseguir ser gestor, porque eles não conseguem nem conviver, nem conversar. Então, os médicos falam que a gente tem muita criança e adolescente com comportamento de TEA, não são, mas porque eles não sabem mais socializar, não sabem ver a frustração, enfim. Então, acho que o MP está à disposição. Eu quero parabenizar, não vou acrescentar nada, está todo mundo muito cansado. Foi bem difícil, né, ouvir todas as falas, então, parabéns e contem com o Ministério Público, que essa é uma responsabilidade também da gente. Boa noite, tá certo? Eu queria pedir, desculpa, eu também tenho que pedir licença, porque a gente está com um motorista e ele tem horário. Eu ainda vou para Campinas hoje, da onde eu sou também. Minha conterrânea. Somos conterrâneos. Então, desculpa mais uma vez e desculpa por ter que me retirar. Obrigado, Tá doutora certo? Elisa. Obrigado pela oportunidade, viu? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Doutor Luciano Santoro, nosso jurista. Cadê? Doutor, vamos lá. Boa noite a todos. Também vou ser bastante breve aqui. E parabenizar, Rafa, pela sua iniciativa. É uma iniciativa que é absolutamente necessária, porque senão nós continuaremos todos os dias enxugando gelo. E eu digo os nós, porque assim como já colocado, isso é uma obrigação de todos. A gente não pode ficar esperando que o poder público faça tudo. Às vezes não é o poder público, às vezes é se cada um se doar um pouquinho, e o mínimo que cada um se doar já é muito para o próximo. E eu falo isso com uma grande alegria de ver que está ali o querido Luiz, que comanda o Instituto Aegis. E para quem não sabe, o Instituto Aegis, na verdade, foi um dos grandes desbravadores disso, ainda antes mesmo de se chamar Instituto Aegis, quando eles abraçaram uma causa e reuniram mais de 120 hackers do bem, pessoas que se comprometeram a ajudar o próximo, pessoas que se comprometeram a denunciar fatos graves que ocorrem todos os dias nessas plataformas digitais. Ninguém aqui é contra a plataforma digital. Ninguém aqui é contra o Discord, que até a querida Carla me chamar para colaborar há alguns meses atrás, quase um ano atrás. Eu nem sabia o que era isso. Depois que eu fui conhecer, que é uma plataforma de 15 bilhões de dólares, com 150 milhões de usuários no mundo, e que pouco se importa. Isso aí eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu represento diversas vítimas desses casos graves, com todos os tipos de violência, e poucas vezes eu vi na minha vida tamanha crueldade quanto eu vejo a que essas crianças foram submetidas. E falo com conhecimento de causa. Essas plataformas pouco se importam com essas meninas, com essas vítimas, com essas crianças, com esses ataques. Para os senhores entenderem, no começo do ano, a Polícia Civil de São Paulo solicitou, dentro
do canal oficial do Discord disponibilizado às polícias para que derrubasse uma live, um servidor, em que tinha uma criança que estava se cortando. Ela estava ali, submetida a mais uma desses eventos absurdos, com 100 e poucas crianças assistindo, meia dúzia com poder de fala naqueles grupos, naquelas panelas, e o menino se cortando. E por que era necessário derrubar o servidor? Porque essa mutilação, essa forma de tortura só tem graça se for feita na presença de outras crianças. Se você derrubar o servidor, derrubar a live, acaba a violência. Simples assim. Resposta do Discord: não. A doutora Elisa André já foi tão falada aqui. Ela pacientemente, novamente, fez o pedido ao Discord, dessa vez com vídeo, mostrando, olha, isso aqui está acontecendo agora em tempo real. E a resposta do Discord foi não de novo. Não viola as nossas políticas. E aí eu sou obrigado a ver a entrevista de um dos representantes do Discord no Ministério da Justiça, Rafa, que fala que 99,9% dos seus servidores não há violação de política. A nossa preocupação está no 0,1%. Porque 0,1% de 150 milhões de usuários, nós estamos falando de inúmeras vítimas. Então, que não me venham dizer que não tem responsabilidade, porque eles têm responsabilidade. E têm que responder. Ou eles se adequam, ou que eles não estejam aqui. Porque nós não vamos permitir. Nós temos lei para isso. Quando a Carla vem e traz para a gente esse gravíssimo fato de que moderadores dessas big techs são obrigados a entrar, conhecer do conteúdo e esconder aquela prova, isso mostra para a gente que está mais do que na hora de nós cobrarmos a aplicação do artigo 26 da Lei Henri Borel, que diz que todos temos a obrigação de denunciar atos contra as crianças e os adolescentes. Isso é um dever de todos, inclusive dessas plataformas. E se eles estão fazendo isso, é amanhã que nós vamos comunicar e vamos denunciar a Polícia Civil de São Paulo para instaurar um inquérito policial por conta da responsabilidade deles. E isso tem que ser feito por mim, por você, por cada um que está nos assistindo. Porque é uma obrigação nossa que as nossas crianças estejam seguras para amanhã. Porque o crime é digital, mas a dor é real e atinge a cada criança e cada adolescente de todas as famílias, independente da classe social. Muito obrigado. Obrigado, doutor Luciano. Falou com convicção, mas falou a realidade, né? Quero agradecer aqui o vereador João Kleber de Iracemápolis. Obrigado aí pela presença, João, pela oportunidade. Quero então passar a palavra para o Evandro Dalmolin, que representa aqui o Ministério da Cidadania. Obrigado, doutor Evandro. Boa noite a todos. É com muita responsabilidade que nós, representando o Marco da Criança em Brasília, recebemos o convite, estamos aqui parabenizando o trabalho do grande deputado Rafa, e também quero agradecer aí a todos vocês, em nome da Marisa Aparecida, né? mãe da Giovana, né? Tem o nosso carinho, nosso respeito, e nós vamos levantar essa bandeira em Brasília também. Eu quero agradecer parte do meu time que está comigo, nossa diretora jurídica Elis, nossa diretora de psicologia Valdete, meu assessor o Luca, e dizer que é com profundo senso de responsabilidade e compromisso que nós assumimos o Marco da Criança como presidente nacional, e a nossa missão também é lutar para que cada menino e menina desse país cresça com dignidade, segurança, liberdade, inclusive no ambiente digital. Vivemos em uma área de avanços tecnológicos sem precedentes. A internet ampliou as fronteiras do saber
da comunicação e da conexão. Mas também escancarou janelas para os riscos invisíveis, muitas vezes silenciosos. A violência digital, que inclui o ciberbullying, a exploração sexual, o aliciamento, o discurso de ódio, a indução ao suicídio e a violência da privacidade. Atinge nossas crianças de forma cruel, silenciosa e muitas vezes irreparável. Precisamos romper com a falsa ideia que o ambiente digital é terra sem lei. Cada clique, cada mensagem, cada conteúdo indevido que atinge uma criança exige de nós uma resposta firme, articulada e eficaz. O Marco da Criança e Adolescente, em sua atuação nacional, tem se empenhado em levar essa discussão aos municípios, aos fóruns estaduais, às escolas e às famílias. Temos um compromisso com campanhas educativas, parcerias com plataformas digitais e ações de articulações com a Justiça e com o Ministério da Educação. Eu quero deixar aqui um parênteses aos prefeitos, aos vereadores, que todos os senhores que tiverem qualquer projeto nesta área, o Marco da Criança e Adolescente tem orçamento para auxiliá-los. Eu concluo aqui com um apelo, pelo avançar do horário. Vamos olhar para a internet não apenas como uma ferramenta, mas como um novo território de políticas públicas, que nesse território nossa prioridade absoluta continue sendo a criança e o adolescente, que nos ensina a Constituição. Muito obrigado, parabéns, Rafa, pelo trabalho. Os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores aqui já gostaram da receita aqui, viu? Buscar recursos junto ao Ministério da Cidadania aqui, ó. Tá, então, não menos importante, para encerrar aqui, Dr. Solano de Camargo, representando aqui a OAB São Paulo. Boa noite a todas e todos. É com profundo respeito que eu represento nessa solenidade o presidente da OAB São Paulo, Dr. Leonardo Sica, na instalação desta frente parlamentar de combate à violência e ambiente digital contra crianças e adolescentes. Então, eu quero saudar, primeiramente, o deputado estadual Rafa Zimbaldi, coordenador da frente, pela iniciativa e pela sensibilidade ao trazer esse tema para o centro do debate legislativo paulista. Eu cumprimento também todas as autoridades presentes, na pessoa da excelentíssima desembargadora Gilda Diodati, cuja trajetória atual de Justiça de São Paulo é referência no comprometimento com os direitos fundamentais. A violência digital é um fenômeno que atinge com gravidade nossos jovens e, infelizmente, tem cobrado vidas. Então, a dor da família da jovem Giovana, vítima de um crime de ódio, é também a dor de uma sociedade que precisa reagir. A Giovana não foi vitimada por um ambiente virtual descolado da realidade. Ela foi vítima de uma violência concreta, alimentada pela omissão, pela negligência e pela naturalização do discurso de ódio. A Assembleia Legislativa está de parabéns por abrir esse espaço de ação coordenada. Ao instalar esta frente, a Casa reconhece que o ambiente digital é, sim, um espaço de disputa por dignidade, por proteção e por responsabilidade pública. E o OAB São Paulo tem atuado nessa frente com seriedade. Então, por meio de suas comissões técnicas, em especial a de privacidade e proteção de dados e inteligência artificial, nós temos estudado os efeitos jurídicos e sociais das tecnologias emergentes. E uma dessas iniciativas, deputado, é o projeto Valquírias Digitais, que é voltado ao enfrentamento da violência digital com recorte de gênero, tendo em vista que a maior parte das vítimas menores, como mostram os dados, são meninas, 78,5% das vezes. Então, o projeto ele tem promovido articulação, escuta e produção normativa com foco na proteção integral de crianças e adolescentes. O ano passado foi organizado por nós uma grande pesquisa de temperatura e de impressão, e que envolveu, nós trazemos para cá, certas situações que já são consideradas ilícitos no exterior. E são 36 situações já nomeadas, né, por legislações como do Reino Unido, da Suécia, Dinamarca, Estados Unidos, França, e essa pesquisa recebeu mais de 7.800 respostas.
respostas, que nós estamos estudando os dados e que deve servir para embasar uma série de iniciativas da OAB São Paulo. Então, nós estamos convencidos de que esse problema ele exige uma ação técnica, mas também é um compromisso político. E é nesse ponto que a atuação da Frente Parlamentar vai fazer diferença, construindo pontes entre os poderes e impulsionando respostas concretas. E nesse ponto, deputado, a OAB está à disposição para contribuir com sua capilaridade, sua capacidade técnica e o seu dever constitucional de defesa dos direitos da cidadania. O desafio, evidentemente, ele é enorme, mas ele começa aqui, com a coragem de nomear o problema e a disposição de enfrentá-lo. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Obrigado pela oportunidade. Padre Afonso, nosso deputado, sempre deputado. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento o deputado Rafa Zimbaldi, agradecendo. Eu estava quietinho lá e eu disse, ô meu Jesus Cristinho, me acharam aqui, né? Então, quero agradecer a oportunidade. Eu só quero aproveitar esse momento para deixar para o Rafa, para a Frente Parlamentar, uma sugestão. É muito sério tudo isso, né? A dor do outro tem que ser a minha dor. Enquanto a gente não sentir a dor do outro como própria, nós vamos ser indiferentes. Eu acho que a indiferença é a maior doença que nós podemos ter. Então, que esta frente, ela faça, com uma experiência muito positiva que eu tive quando deputado, que a gente foi fazendo várias regiões do Estado, porque essa reflexão vai envolvendo mais pessoas. Quanta coisa a gente ouviu, a gente não está sozinho, mas muitas pessoas, muitas câmaras municipais, muitos municípios, promotores, envolver todo mundo. Eu tenho uma briga, eu sou pároco hoje numa igreja, numa paróquia em Pindamonhangaba. Antigamente as veinhas iam com terço para a missa, hoje vão com o celular. Eu digo, até as veinhas contaminou, não é? Então, acho que, na verdade, se a gente conseguisse, Rafa, nas várias regiões do Estado, fazer com que essa frente, envolvendo as pessoas e fazer disso uma onda, para que realmente mais e mais pessoas se envolvam nesse problema. Porque é um problema que exige das autoridades, mas exige também das bases envolvimento e até pressão, se for possível. Então, eu acho que a sua dor, querida, é a dor tem que ser a dor de cada um, né? E quantas mães ainda passarão por essa dor, que você diz que é indescritível, imagino a dor, né, da mãe que perde uma filha cheia de sonho. Então, Rafa, fica aqui a minha sugestão. Pegar os deputados da Frente Parlamentar, quais são, onde são, naquela região tem deputado, você vai junto com aqueles deputados, envolve vereadores, prefeitos, e faz uma onda para que isso possa acontecer e envolver mais pessoas. Porque é um assunto que me angustia muito. Nós estamos perdendo a capacidade de ser humano, a nossa característica de ser humano, né? Valoriza muito mais os pets do que as pessoas. Então, acho que está na hora da gente fazer uma reviravolta. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado, padre. Com certeza, a importância de nós estarmos na região. E já faço um desafio aqui, podemos começar lá no Vale do Paraíba. Só marcar as datas. Bom, gente, Campo Jordão, olha lá, já estão... Tem campos aí ou não? Ah, oi. Pois não, Marisa. Pera, quer usar o microfone? Pegar um microfone aqui, por favor. Para a Marisa aqui. Não está ligado? Onde que liga? Aqui. Eu acho que está. Olá, Marisa. Quando minha menina morreu, a escola só deu 10 dias. 10 dias. Quando o cachorro morreu no avião, eu tenho um cachorro, a Giovana deixou 2 pitbull, que ela amava aqueles cachorros. 10 aeroportos pararam. 10. Né? E quantas escolas pararam? Como o senhor falou. O seu filho está dormindo. A minha, ela não está aqui mais. Então, a empatia não é todo mundo. Há 3 meses atrás, eu fiquei numa crise que eu não queria mais fazer nada. Porque nada.
E vendo aquela Vitória, Raíssa morrendo, e eu absorvi aquilo, eu ficava assim, Senhor, elas estão passando pelo que eu estou passando. Então quer dizer que falta muito amor, muita empatia ao próximo. Sabe quando as pessoas te abraçam e falam assim, vai passar. Como vai passar a morte da minha filha? Não vai passar. Eu criei a Giovana 17 anos, intenso. Ela saía comigo, nós ia para teatro, para tanto lugar junto. Tanto lugar junto. E hoje o que eu faço? Nada. Eu andava de bicicleta, porque jogava bola com a minha filha. E hoje eu não faço nada, a não ser ir trabalhar. A minha mãe, para ela, quase eu não vou na casa da mãe. Quando eu vou na casa da minha mãe, coisa rápida. Coisa que eu adorava ficar na minha mãe. Chegar em casa, serviço, e você entrar naquela casa e não ter mais a Giovana, dançar, brincar com ela, é muito dolorido. Só que as pessoas não têm empatia, elas não se colocam no seu lugar. Nunca vai acontecer isso, das pessoas colocarem no seu lugar. Nunca. Porque só passa quem está passando a dor. Porque a pior coisa é te abraçar e falar assim, não chora, Marisa. A Giovana está triste lá em cima, você chorando. E mal sabe que é saudade. Eu tenho muitas histórias com a minha filha, muitas histórias. Então, assim, falta amor ao próximo. Bom, gente, é com essa fala que nós encerramos aqui com compromisso. Pois não. Eu sou Guilherme, sou da cidade de Osasco, sou garçom. Esses últimos tempos, no meu WhatsApp, falando de um assunto assim, eu tenho uma criança do espectro autista e tenho sentido com muita tristeza essa dor tão terrível que é a dor da pedofilia, que é a dor que tem abusado, tem trazido para as nossas crianças. Eu denunciei na última vez um grupo no WhatsApp, fui até na civil, conseguia tirar esse grupo do ar, que havia muitas pessoas que compartilhavam e que compravam conteúdo com criança negra do espectro autista. Eu tive recentemente, por parte da família, uma criança também do espectro autista, abusada sexualmente. O pedófilo, ele disse com essas palavras: eu só abuso criança autista porque ela não grita, ela não chora e ela não mostra nenhuma reação diante do abuso. Nós temos que paralisar, acho que a sociedade inteira, para olhar que esse não é um drama de uma mãe, de um pai ou de um filho, é um drama de todos nós, deputado, porque todos os dias nós sentimos a dor do abuso, a dor da pedofilia, a dor que tem colocado nossas crianças nesse sentido, que muitas vezes nas redes sociais elas são o portfólio do abuso, principalmente ela se tornou a vitrine da pedofilia como algo comum. Então, a gente precisa criar meios de defender, deputado. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela participação. Gente, agradeço mais uma vez a participação de todos, prefeitos, vereadores, secretários, população de maneira geral, sociedade civil, toda a mesa aqui já foi mencionada. Hoje é apenas o primeiro passo de uma grande luta. Uma grande luta que eu posso dizer o seguinte, que todos nós não iremos desistir enquanto nós não tivermos uma regulamentação dessas plataformas e proibir, né, literalmente, que essas plataformas sejam usadas para a criminalidade, principalmente contra as nossas crianças e adolescentes. Obrigado. Nós, do interior, vamos ter uma facilidade para poder levar esse projeto até a minha Câmara, até a minha cidade, ou como outras cidades também, vamos poder ter... Está assumido o compromisso, Tito. Vamos em todas as regiões do estado de São Paulo. Também Jaú está escrito aqui. Obrigado, gente. Boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigado. Pessoal, apenas um aviso. Aqueles que precisarem de uma declaração de presença, tem um QR Code aqui nas portas.
Se puderem escanear e preencher, tá? Online, a gente encaminha por e-mail depois. Muito obrigado, boa noite.